Saúde os irmãos com a paz de Jesus. Como aqui nós acabamos de orar e também a louvar o Senhor, que cada vez mais, cada um de nós, não somente eu, mas cada um que vier aqui à frente, possa se tornar um vaso novo na presença do Senhor. Que cada vez mais ele cresça e cada um de nós diminua na presença dele, porque é ele que tem que se engrandecer, é ele que tem que ser adorado e louvado. Não somos nós somos apenas um vaso, um instrumento na mão do Senhor, neste lugar, né? E também dizer que é uma saudade muito grande estar voltando aqui à igreja, um mês, não é fácil, né? Eu não sei, não entendo como as pessoas conseguem ficar longe da igreja, longe da presença, longe dessa comunhão, longe de estar ouvindo a palavra do Senhor, né? E realmente, a minha mente estava lá em Akita, mas o meu coração estava sempre aqui. Olha, a senhora está começando o culto, a senhora está fazendo cada momento. Então, o primeiro domingo eu conseguia participar na internet o culto, mas no segundo domingo meus amigos quiseram dar uma volta lá em Akita, e eu falei, vou perder o culto, né? Nesse dia de folga, será que... Eu estava meio assim, com o coração pesado, não queria, mas como foi combinado, eu era o único motorista, então vamos, né? Então, ficamos conversando, para onde vamos, que lugar que nós vamos visitar, tudo. Aí um lugar ali me chamou a atenção, não sei porquê, era 2h30 de carro, né? Era bem longe, já era outro lado da ponta lá da província de Akita, mas fomos lá. Lá era um lugar que era um museu, antigamente era uma mineração, né? Um minério e uma caverna, ele existiu durante 4 séculos. E ali entramos, era quase 1 quilômetro andando dentro daquela caverna, daquele minério, né? Então tem muitas histórias ali, mostrava os pontos, vinha tudo. Tá, tudo bem, né? Quando estava terminando, quase saindo, me deparei com algo muito interessante. Ali, quase no final, como é um museu, havia uma pequena placa e havia 2 bonecos, de um homem e de uma mulher, eles estavam ajoelhados. Aí fui lá perto ver o que estava acontecendo. Uma dessas mulheres estava segurando um crucifixo. Eles estavam orando dentro daquela caverna. E havia uma placa, né? Como ali dentro da caverna não tinha internet, eu não consegui traduzir bem, eu bati uma foto, depois você está mostrando para a igreja, e ali estava mostrando que durante aquele momento, naquele período do século XIV a XV, no ano de 1630 e pouco, né? Na placa está escrito que era uma rebelião, mas, na verdade, eu entendi como sendo uma perseguição. Então, havia cristãos japoneses naquela região, e eles estavam ali, como uma forma de poder se refugiar, trabalhando lá dentro daquela caverna, e eles podiam ali orar. Então, ali, aquela placa, aquele símbolo, dentro de tantas coisas que aconteceu. Então, eu entendi, Deus me mostrou algo muito interessante, que há muitos anos atrás o Evangelho chegou aqui no Japão. Então, nós conhecemos as histórias dos jesuítas, os portugueses, os missionários, os navegadores, chegando lá no sul do Japão. Mas eles foram até o norte do Japão, e ali eles pregaram a palavra de Deus, o Evangelho, e as pessoas se converteram ao ponto de ali também ser perseguidos. Só que a história é triste, porque ali mostra também que famílias trabalhavam lá dentro. A mulher, ela ficava segurando a lamparina, enquanto que o homem estava batendo com a picareta as pedras, porque naquela época era atrás de ouro, e as crianças estavam junto trabalhando. Então, não havia escola para aquelas pessoas, não havia como educar as crianças, mas a família estava junto. E ali havia famílias cristãs também, que estavam ali trabalhando, mas estavam trabalhando por necessidade, e ali eles tinham a liberdade de poder também orar a Deus, de uma forma da Igreja Católica,
porque nessa época ainda a protestante ainda não tinha chegado no Japão, mas eu pude ver como Deus é maravilhoso, como Deus ama esta nação ao ponto de ter, há muitos anos atrás, enviado os seus missionários, os jesuítas, para poder levar a palavra de Deus, não somente lá no sul do Japão, mas até o norte do Japão. E ali eu pude ver a mão de Deus, como Ele é maravilhoso, como Ele ama esta nação. E nós aqui estamos numa missão tão grande, porque Deus ama muito esse povo, ao ponto de famílias se converterem, ao ponto de famílias se sacrificarem, de poder estar ali dentro, preso, trabalhando, mas tendo uma certa liberdade, porque era uma perseguição cristã, mas ali estavam servindo ao Senhor, orando e buscando, e se refugiando, né? E hoje, como nós estamos num culto de família, é interessante ver a família que estava ali junto. E aqui nós estamos hoje falando sobre família, foi desde o começo, né, desde a leitura em japonês, devocional, falando sobre família, e nós estamos aqui, trazendo esse espelho de Cristo nas nossas vidas, na nossa família, para poder mostrar para essa nação, para essa família japonesa, como é diferente estar com Jesus, como sermos nós o reflexo de Jesus, como uma família de Jesus para eles. E eu também confesso que, quando eu me converti, eu não tinha esse culto na minha igreja antiga, não tinha culto de família. Então, passei mais da metade do meu, como cristão, tendo uma família, sem ter esses cultos. Então, eu comecei de uma forma, seguindo a Bíblia, mas eu necessitava mais, assim como todos nós necessitamos mais de ter o culto da família para podermos também aprender e também crescer e também transmitir o que é a palavra de Deus para a família, né? Isso é importante para todos nós. E nós necessitamos, porque o primeiro alvo que o diabo quer destruir é a família. E nós hoje vemos tantas coisas estão se mudando ao nosso redor do mundo. E o alvo principal é a nossa família e principalmente os nossos filhos. Então, eu inicio um pequeno, vamos dizer, testemunho daquilo que aconteceu comigo naquele lugar. E ver como Deus é maravilhoso. Amém? E dando a continuidade, literalmente, dando a continuidade daquilo que foi começado hoje, no culto, através do devocional da diaconisa Chádia. Convido as igrejas a abrir a mesma passagem, Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Eu não vou ler toda a passagem que a Chádia leu, mas eu só vou escolher 2, que é 17 e o 20. 26, desculpa. Gênesis, capítulo 19, versículo 17 e depois o 26. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. E o 26. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Amém? E o tema da passagem de hoje, o perigo de olhar para trás. Ficou difícil selecionar aqui o que continuar com aquilo que a Chádia já começou, né? Mas eu acho interessante esta igreja, porque não é a primeira vez que isso acontece conosco. Essa igreja, ela tem uma união tão grande e forte, dentro de uma comunhão tão grande e forte, que até a passagem da Bíblia Deus usa para dar introdução e dar continuidade. E essa passagem que nós acabamos de ler, e o tema, o perigo de olhar para trás, como já foi anunciado, é a mulher de Jó, que ela olhou para trás e transformou na estátua de sal. E o que eu gostaria de trazer para a igreja, o que nós podemos aprender com a lição desta mulher que se transformou na estátua de sal. Primeiro, nós temos que analisar, né, o que aconteceu naquela cidade. Aquela cidade já estava condenada.
Só que o livramento, como hoje nós escutamos o testemunho, Deus, quando Ele quer livrar da morte, Ele envia os seus anjos, ou Ele usa alguém para poder dar o grande livramento. Foi o que aconteceu com Ló. Deus, atendido de Abraão, que intercedeu por aquela cidade, Deus manda os 2 anjos e livra esta família da destruição. E o anjo ordena que fujam para bem longe, na campina, num lugar bem alto, e ali se abriguem. Mas, ele diz, mas não olhe para trás. Esta mulher de Ló, até hoje, ela é conhecida por 2 assuntos muito importantes. Ela é conhecida por ser a mulher de Ló. Mas até hoje nós a conhecemos por ser a mulher que foi transformada em uma estátua de sal. E isso até hoje é dado em pregações, e até hoje é falado na Bíblia. Quando vai falar da mulher de Ló, a primeira coisa que nós lembramos é que ela se transformou numa estátua de sal. Por quê? Porque ela olhou para trás. Mas do porquê ela olhou para trás, é isso que eu gostaria de hoje compartilhar com a igreja. Um dos motivos que nós podemos aprender com a mulher de Ló, por que ela olhou para trás? Porque o seu coração estava na cidade. Ela havia saído da cidade, mas a cidade não havia saído do seu coração. Porque algo aprendia naquela cidade, algo ela ainda tinha o desejo de estar no meio daquelas pessoas que ela conheceu, que ela não quis deixar para trás. E muitas vezes as nossas vidas, nós queremos também, quando nós nos convertemos, nós queremos olhar sempre para o velho homem. Nós temos a tendência carnal, porque a nossa carne, nós temos uma luta muito grande, e a tendência de retornar ao velho homem. E assim, essa é a dificuldade que teve essa mulher, porque o seu coração, aquela cidade estava ali, e ela não quis. Então, foi um dos motivos pela qual ela olhou para trás, e nesse momento, ela se transformou na estátua de sal. E lembra também o povo hebreu. Quando o povo hebreu era escravo, durante seus 430 anos, ele conviveu. Não foi assim totalmente durante todo esse período escravos. Eles foram levados até lá, trazidos pelo José. Mas com o passar do tempo, eles eram um número tão grande que transformaram eles em escravos. Até eles levantaram um clamor para Deus, e Deus levantaram Moisés para ser o libertador, e eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho, deixando de ser escravo para se tornar um povo livre. Só que depois de se tornar um povo livre, o coração desse povo também estava no Egito. Por isso que nós lemos, durante todo aquele período, dos 40 anos do deserto, o seu povo sempre quis voltar para o Egito, sempre reclamava para Moisés. Só que havia uma diferença, eles não conseguiam voltar para trás. Por quê? O Mar Vermelho separou, mas o seu coração, o Egito nunca saiu deles. Então, é esse momento que Deus trabalha nos seus corações, para que eles deixem totalmente para trás aquilo que eles aprenderam de errado, aqueles que eles eram escravos, aqueles que eles tinham a melhor comida, mas não era a comida de Deus. Então, assim, nós conhecemos toda essa história. Por quê? Porque eles estavam com seu coração preso no Egito, e a mulher de Ló estava com o coração preso em Sodoma. E isso nos leva sempre a querer olhar para trás, porque nós muitas vezes analisamos que estar com Deus é difícil. Realmente, caminhar com Deus é difícil, nunca foi fácil. E a própria Bíblia nos fala que estar com Deus é sempre desafio, é sempre lutas, é sempre lutas e confiar principalmente em Deus, é a fé onde nós estamos ali, naquele meio da dificuldade, é totalmente eu e Deus e mais ninguém, e torna difícil. E muitas vezes nós queremos ser cômodos, queremos voltar àquilo que era antes, de sermos como nós éramos no passado, muitas vezes no acomodado, no bem bom, mas não querendo se sacrificar para buscar a verdadeira liberdade. E isso também prejudica nossas vidas dentro de nossa casa. Muitas vezes nós
como cristão, como família cristã, nós muitas vezes, nós temos essa maior luta de nós queremos educar nossos filhos com a palavra, mas muitas vezes nós queremos também educar nossos filhos como nós éramos no passado, ou como aquilo que Deus, como aquilo que nós fomos educados através dos nossos pais, da nossa mãe. Eu tive dificuldade de educar o meu filho por causa de uma dificuldade que eu também tive com meus pais. Eu cresci sem ter um abraço do meu pai. Eu cresci sem ouvir dizer eu te amo da minha mãe e do meu pai. Então, muitas vezes a minha esposa, ela me cobra. Você não fala eu te amo. Você não me ama. Você não demonstra que me ama. Mas, essa luta, eu me esforço. Mas essa luta que eu também tenho com meu filho. Para escrever, para demonstrar para nós, homens, é mais fácil, porque nós demonstramos nosso amor, não com palavras, mas com nossas atitudes. E às vezes nós queremos olhar para trás e falar, puxa vida, meu pai não me falou nada, não me deu um abraço, não me deu carinho, e eu olhando para trás, vendo que meu pai fez isso comigo, para que eu vou fazer isso? Eu não preciso fazer isso. Deus sabe que eu amo meu filho, Deus sabe que eu cuido bem dele, Deus sabe que eu não deixo faltar nada para ele. Mas nós temos que quebrar essa barreira e olhar para frente. Jesus diz para nós que nos ama. E nós aqui louvando, falando, eu falo em oração, Jesus, eu te amo. Fácil. Mas quando é com a família, muitas vezes a gente tem essa luta. Por quê? Porque alguma coisa na minha educação ficou presa no passado. E eu tenho que também cortar essa relação do meu passado. Porque às vezes eu quero andar para frente, mas eu olho para trás. Por quê? Porque eu tive uma educação assim. E não é isso que Deus quer. Nós queremos aquilo que Deus quer de cada um de nós. A verdadeira transformação, a verdadeira conversão. Por quê? Porque nós fomos libertos. E aquele velho homem já morreu. Eu sou uma nova vida em Cristo Jesus. Então, se eu aprendi a falar eu te amo, eu também tenho que aprender a falar eu te amo para a minha família, para a minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, sempre. Exato que nós temos as nossas atitudes, mas quem a minha esposa fala, não é só com atitudes, mas também com palavras. E isso é importante. E ela está aí de testemunha, né? Que não é fácil, principalmente quem teve uma educação mais rígida, a oriental, como japonês. Meu pai era bem japonês, bem tradicional, daquele tipo que você tem que adivinhar nos olhos dele, você tem que fazer, só no olhar, né? Quem é Nisei sabe como que é a criação com família japonesa, é bem difícil. Mas não é todos que são assim, existem exceções, logicamente. Mas, no passado, nós tivemos essa grande luta. Porém, nós temos essa tendência de estarmos olhando para trás. E a gente não consegue. Aquilo que a gente fala. Como é que nós podemos caminhar indo para frente e olhando para trás? Nós vamos estar sempre tropeçando. Nós vamos estar sempre caindo. Por quê? Porque nós estamos olhando para frente. Nós não estamos nos concentrando à nossa frente. Nós estamos sempre caminhando, mas olhando para algumas coisas que ficaram para trás. E isso é uma das coisas que esta mulher de Ló nos ensina. Outra coisa é, nós andamos, quem dirige carro sabe que nós não possamos estar dirigindo o carro olhando sempre no retrovisor. Nós temos que estar sempre olhando para frente. E muitas vezes nós temos que olhar para trás para dar uma olhada naquilo que nós aprendemos. Mas estar constantemente dirigindo para frente, mas olhando no retrovisor, lógico, um dia você vai acabar batendo o carro. Na nossa vida não será diferente. Nós não temos como caminhar indo para frente, sempre olhando nas coisas que estão ficando para trás. A palavra de Deus fala que cada dia é um novo dia para estarmos com Ele. O dia de hoje é o mais importante, o dia de hoje é aquele que nós temos que nos preocupar. O amanhã pertence a Deus. E nós temos que caminhar andando, sendo direcionados sempre para frente, porque ali onde que nós estamos caminhando é, como diz a palavra, nós temos que fugir
daquilo que ficou para trás. Principalmente daquilo que nós éramos, o velho homem, a velha mulher. E outra, olhar sempre para o retrovisor e dirigindo para frente. Nós temos que olhar para um espelho que é Jesus Cristo. É a imagem dele que nós temos que alcançar, é ser semelhante a ele, porque em toda a nossa vida, como cristão, ele é o exemplo de nós estarmos nos refletindo. Quando nós olhamos no espelho, nós temos que olhar ali o próprio Jesus, estar olhando para frente. É ali onde nós somos o espelho, é ali onde nós estaremos brilhando, é ali onde que eu acabei de falar, a nossa família, ela vai estar sendo o testemunho para as outras pessoas, porque nós estamos sempre sendo direcionados para frente, olhando sempre para Cristo. E a palavra nos fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se nós estamos nesse caminho que é Jesus, nós estamos sendo direcionados à frente, olhando sempre para o nosso destino. E o nosso destino é estar com Ele. E aí é onde nós temos que levar a nossa família. E é ali que nós temos que estar também concentrados. Sempre nas coisas de Deus, nas coisas de Jesus. Para a nossa vida, para a nossa família, e Ele sendo exemplo para a minha vida, para a nossa família, para que através de nossa família, nossa vida, nós testemunharmos quem é Jesus para mim, para cada um de vocês. E esse é o caminho que nós temos que estar seguindo. E Jesus fala, nos ensina, sempre estar à frente, sempre seguir à frente. O caminho é novo, mas estamos ali na frente, seguindo Ele em todo momento. Outra lição que a mulher de Ló nos dá. Andando para frente com o coração que ficou para trás. Às vezes nós, como cristão, deixamos muitas coisas do nosso coração ser preso no passado. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos aqui em todos os momentos do culto, na presença dos pastores, na presença da igreja, mas saiu da igreja, terminou o domingo, a pessoa retorna para trás. O número de pessoas, até é incrível, no mundo inteiro, o número de evangélicos cristãos aumentou bastante. No mundo inteiro. As igrejas hoje não são mais igrejas, são mega igrejas. Há muitas pessoas indo para a igreja. Isso é bom. Porém, é preocupante, porque nem todos têm um compromisso com Jesus. Têm um compromisso com Deus, têm um compromisso com a igreja. Se nós olharmos o que está acontecendo com as famílias que vão à igreja, quando elas contam as suas lutas, os seus problemas, saiu da igreja, briga, discussão. Saiu da igreja, violência doméstica. Saiu da igreja, filhos, dizendo as palavras torpes para os pais para os filhos. Nós não vemos diferença de famílias dentro da igreja e no mundo. Porque elas são uma coisa dentro da igreja, mas fora da igreja elas são as pessoas como todas as outras. E isso tem crescido muito. Quem acompanha notícias do mundo gospel, por exemplo, ou testemunho de pastores que contam os conselhos que eles dão para os membros da sua igreja, suas ovelhas, nós ouvimos histórias muito tristes, ao ponto de que alguns pastores aconselhar, separem, porque nenhuma mulher merece estar apanhando todos os dias, porque isso não é amor, isso não é cuidar da família, está totalmente fora da palavra. Filhos que não obedecem, mulheres que não são fiéis. Então nós vemos muitas histórias de pessoas que estão dentro da igreja. Por quê? Porque eles estão caminhando para frente, mas com o seu coração ainda preso no passado, porque o seu coração ainda não se converteu, e ela está como escravo do mundo, e age como o mundo, mas quer estar de bem na frente
da igreja, dos pastores, de outros irmãos. Infelizmente, esse número tem crescido muito dentro das igrejas no mundo inteiro. Por quê? Hoje, entre aspas, não são todas as igrejas, estão pregando um evangelho muito fácil. Um evangelho sem compromisso, um evangelho sem sacrifício, um evangelho sem renúncia, que é conciliar o mundo com a igreja ao mesmo tempo, deixando as coisas do mundo fazer parte da igreja. E as pessoas hoje sofrem por causa disso. Então, famílias que deveriam ser exemplos para outras famílias, elas estão sendo alvo de deboche, porque vivem na igreja, mas estão brigando dentro das suas casas. Vizinhos chamam a polícia, porque tem brigas dentro da casa, e quando vai ver, são pessoas que são crentes. Ou, como falam hoje, pessoas evangélicas. Né? E isso tem crescido muito. Por quê? Exatamente porque se tornaram, como essa mulher de Ló, estátua de sal. Não foram para frente. Estão presos, estão parados ali. E não se converteram. E não buscou realmente como que deveria ser. Andar com Cristo exige muito de cada um de nós. Principalmente o compromisso. Compromisso. Por quê? Nós temos um chamado. Nós temos este amor de Jesus. E nós temos que retribuir com Ele. E a nossa família é o primeiro lugar, o primeiro ministério, onde que nós temos que estar tirando toda a renúncia daquilo que eu era no passado, e hoje sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e assim eu tenho que estar ali, educando, aconselhando, ministrando, sendo exemplo. Ao mesmo tempo também é muito gostoso ouvir e ver crianças imitando os pais, crianças de filhos de pastores imitando o pastor, crianças que são filhos de adoradores imitando os pais, as mães que estão louvando ali. Por quê? Porque ali há a verdadeira conversão, ali há a verdadeira adoração dentro daquela família, eles estão sendo exemplo. E cada um de nós temos que buscar isso em nossas vidas. A mulher de Ló é um exemplo para nós. E também nós vemos que ela olhou para trás, se tornou uma estátua de sal e nunca mais foi para frente. Ela ficou ali. E muitas pessoas, que nem eu acabei de falar, que estão dentro da igreja, estão se tornando uma estátua de sal. Porque elas estão ali, mas estão no mundo. Não vão mais para frente. E isso é perigoso porque muitas vezes nós vamos estar caminhando indo para a igreja. Mas vem um convite. Olha, tem uma festa ali. Vamos lá? Na boa. O pai, a mãe, a família são convidados. Os jovens são convidados. Mas muitas vezes, esses convites vêm constantemente. Principalmente os jovens. Não são todos, eu acredito que muitos são firmes. Mas, vem um convite, vamos lá, tem uma balada, tem um baile. Não custa nada. Vai lá uma vez. Legal. Aí tem outra balada. Não aconteceu nada na primeira. Na segunda, liberado. Aí oferece a bebida alcoólica. Só um golinho. Experimenta. Legal. Terceira chamada, outra balada ali. Aí já é um a mais. Aí já é um cigarro. Aí já é uma droga. Quando vai ver, os nossos filhos se transformaram numa estátua de sal. Porque não conseguiram mais caminhar à frente. Mas não estou falando isso somente para os nossos filhos, mas nós, como pai e mãe, também temos muitos convites, que ao pouco, tem um passeio, tem uma festa, tem uma viagem, tem alguma coisa ali, tem uma coisa ali, vamos lá. Aí deixa de vir uma semana, deixa de vir outra semana,
Quando vai ver, toda a família está fora da igreja. No meio do caminho, quando eles estavam indo para a salvação, olharam para trás. Então, há famílias que também, não somente uma mulher, um homem, um jovem, uma jovem, mas a família inteira se transforma numa estátua de sal. Por quê? Porque as coisas de trás, que chamaram a atenção, que o seu coração acabou se prendendo, como uma cidade de Sodoma, que chamou mais atenção, os prazeres daquele lugar chamou mais atenção do que aquilo que realmente está indo para uma liberdade, para uma salvação, porque o anjo fala, salvem as suas vidas, e ali a salvação da nossa vida. Hoje nós temos a salvação para a nossa vida. Se nós olharmos para trás e ver que aquelas coisas que ficaram para trás é melhor daquilo que eu estou sendo dirigida, logicamente você vai querer voltar para trás. Então nós temos que ter uma consciência muito forte, que as coisas de Deus não são pesadas, que as leis de Deus não são duras, que estar na obediência de Deus não é um peso para a nossa vida. As proibições que Deus fala através da Bíblia, isso não se torna algo, um peso para nós. Porque Deus, quando Ele escreveu a Bíblia, Ele escreveu para que nós venhamos a obedecer, porque Ele nos ama. E Ele quer o bem de cada um de nós. E isso daqui é por quê? Porque Ele está mostrando um caminho, que é a liberdade. Aqui, como nós lemos mais para frente, a cidade de Zoar, uma cidade pequenininha, mas onde Ló falou para o anjo, eu quero chegar até ali, pelo menos ali eu estarei salvo. E nós, a nossa cidade não é Zoar, mas nossa cidade é a Nova Jerusalém. E é ali que Jesus nos fala, vá-te-la, caminhe-te-la, mas não olhe para as coisas que ficaram para trás, não olhe para o velho homem, a velha mulher que você era como era, talvez muito bem de vida, muitas vezes mais feliz, entre aspas, porque não existe felicidade dentro do pecado. É assim como era a enganação de Sodoma e Gomorra, era tudo ilusão, tudo era maravilha, tudo era festa, tudo alegria, mas é tudo ilusão, porque estava tudo no meio de um pecado. Se nós lermos mais para trás, o que os anjos, aliás, quando eles se esconderam na casa de Ló, o que aquelas pessoas, ou seja, os homens, queriam com aqueles dois anjos, era ter relações. Um pecado muito grande. E isso chegou até os céus ao ponto que Deus destruiu aquela cidade, aquelas cidades, porque o pecado era tão grande. E é isso que Deus está nos livrando de todos nós, de nós sempre estarmos num caminho que é reto, para a salvação, para a vida eterna, para aquela cidade que Deus nos prometeu, cidade de refúgio para nossas vidas, e não aquilo que muitas vezes o coração deseja. A Bíblia fala que o coração é enganoso, ele engana porque o pecado quer tomar a conta da sua vida, mas onde é o caminho da verdade e a vida, é estar ali com Jesus. E na nossa família, muitas vezes, nós não agimos conforme Deus quer, porque a gente muitas vezes tem algo que nós estamos presos no passado, tem algo que nos segura no passado, tem algo que a gente tem que libertar no passado. Como eu disse no meu exemplo, eu tenho que mudar. Eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que tenho que melhorar. Isso é melhor, essa é a forma como Deus quer de cada um de nós. Nós não somos transformados de um dia para o outro, mas existe uma transformação com a forma como você busca mais a Deus. Se eu busco mais a Deus, a minha transformação ele vai sendo gradualmente mais e mais e mais. Mas se nós não temos o verdadeiro amor a Cristo, se nós não temos aquele verdadeiro amor que Jesus entregou sua vida por todos nós, e olhar para aquela cruz e ver que Jesus realmente, Ele me ama, se você não conseguir enxergar isso, então teu coração ainda vai ficar preso no passado. E nós temos que olhar sempre para Ele, em todo instante. Este é o alvo, é o nosso olhar, é a nossa atenção, é o nosso desejo.
E existe só um caminho, como diz a palavra. Ele é o caminho. Por isso a Bíblia fala, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até o Pai, senão através dele. E nós, se nos olharmos a Cristo, nós não vamos conseguir andar nesse caminho. Nós temos que olhar sempre à frente. Amém? Gostaria de encerrar aqui com um versículo que está em Filipenses, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Filipenses capítulo 3, versículo 15 ao 16. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e, se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Prossigamos para o alvo. Neste alvo nós temos um grande prêmio. A soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus nós não conseguiremos chegar até esse alvo, porque é Ele que está ali conosco em todo momento, para chegarmos a esse grande prêmio que é a soberana vocação de Deus, que é a nossa salvação. Todos, pois, que somos maduros, esse maduros não é o maduro de idade, mas aquele que é maduro no conhecimento da palavra, na obediência, no seguir a Cristo. Essa maturidade, não importa se é novo, se é velho, sou criança, mas essa maturidade espiritual que está faltando muito dentro das igrejas, porque muitos vão a igrejas e não alcançam essa maturidade que Deus quer de cada um de nós. E sem essa maturidade nós não temos como pensar. E nem em alguma coisa vocês pensam de modo diferente. Se nós temos essa maturidade, nós não temos como pensar em algo diferente, mas se nós não temos essa maturidade, os outros pensamentos, as outras influências vão te fazer você sair desse caminho. E isso é perigoso para todos nós. Então nós devemos buscar essa maturidade, nos fortalecer e saber quem nós somos em Cristo Jesus. E essa maturidade nos leva, com certeza, à salvação. E tenhamos um modo de pensar, e em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará a vocês. Esta comunhão, se nós pensamos algo que é diferente, que não está de acordo com Deus, Ele vai nos revelar. Não está certo. Não é assim que se faz. E como nós escutamos o testemunho, se há algum perigo, tome cuidado, faça isso, não vá para ali, porque Deus sabe, Ele é soberano, e Ele quer cada um de nós, Ele tem o amor de cada um de nós, e Ele quer que todos nós alcancemos esse verdadeiro prêmio, que é a soberana vocação de Deus. E aqui encerra com o versículo, no 16, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Fé. Andemos como que nós já tivéssemos alcançado. O que nós queremos alcançar? A vida eterna. A estar com Jesus, a estar no seu reino. Andemos nesta fé, na certeza que eu já estou em Cristo Jesus. E para andar com Ele, tem que ser só para frente. Então, o perigo de olhar para trás, o perigo
de retroceder, o perigo de você não ir mais para frente, porque você se transformou numa estátua de sal. Só que quando se transforma numa estátua de sal, nós vamos cair no esquecimento. E Deus deixa esse detalhe. É interessante nós observarmos essa passagem da Bíblia, que Deus deixa essa passagem. A mulher de Ló, ela não aparece antes e nem depois. Ló, ele conta a história desde quando ele saiu com Abraão da terra de Ur, e vem acompanhando, porque era sobrinho, então tem muitas histórias de Ló. Mas Deus deixa bem claro essas pequenas passagens, somente ali esta mulher aparece, para ser transformada em estátua de sal. Não, porque ela olhou para trás, desobedeceu a ordem de Deus, e deixa ali como exemplo daquilo que pode acontecer para aquele que olha para trás. Amém? Que nós possamos estar com esse mesmo temor e crer que nós estamos no caminho certo. E, ao mesmo tempo, aquilo que Deus está nos ensinando, que nós possamos também estar nos refletindo dentro de cada um de nós, que eu, como nós cantamos aqui, eu sou um vaso de barro. E o vaso de barro, uma passagem da Bíblia, fala, se não sai perfeito, ele vai amassar de novo, o oleiro vai amassar de novo e vai refazer novamente este vaso de barro. Muitas vezes Deus faz isso na nossa vida, para deixar as coisas velhas ficarem para trás. Eu tenho que realmente estar como Deus quer na nossa vida. Hoje eu falei, ele vai lá e faz novamente um vaso novo. Errou novamente, ele vai lá e faz um vaso de barro de novo. É esse trabalhar de Deus. Mas porque Ele faz tudo isso? Nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama tanto que Ele fala. Hoje nós escutamos, desculpa dizer mais uma vez, um testemunho muito grande. Uma prova viva como Deus nos ama. Amém? Vamos colocar de pé. Bem. Aleluia. Senhor nosso Deus, soberano, altíssimo Pai. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, por ser o nosso Deus. Este grande amor que o Senhor tem por todos nós. Obrigado, ó Pai, porque para Ti não há coincidência, porque o Senhor hoje usou uma tua serva, para trazer essa mesma passagem, para novamente nós estarmos aqui ministrando a mesma passagem, porque o Senhor tem uma palavra hoje para a tua igreja. Nada aqui é em vão, nada aqui é coincidência, porque o Senhor tem um propósito no dia de hoje, num culto da família, a falar conosco, a nos exortar, a nos ensinar, a nos educar, para sermos, Senhor, uma família como o Senhor tem moldado a cada um de nós. Que possamos hoje, Senhor, aceitar esta palavra, para que nós não venhamos, Senhor, a cometer os mesmos erros que esta mulher cometeu. A nossa vida velhas ficaram para trás. Aquilo que nos aprisionava no passado ficou para trás. Hoje, cada um de nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, porque nós fomos libertados do pecado que nos aprisionava no mundo, no passado, mas hoje nós estamos aqui com o Senhor, andando nos teus caminhos, tendo o Senhor a nossa referência da nossa vida, para que nós possamos caminhar olhando sempre para frente. Hoje, Senhor, direciona, Senhor, se há algo que precisa ser consertado na nossa vida, que o Senhor hoje vem estar nos mostrando, Senhor. Se há algo que ainda cometa, Senhor, que aquilo que ainda me aprisiona no passado, que o Senhor vem estar revelando hoje, falando nos nossos corações hoje, Senhor, para que eu venha mudar, para que eu venha sentir o Senhor, para que eu possa mostrar a Ti, ó Deus, a verdadeira transformação, a maturidade que nós queremos também ser alcançada, Senhor.
Ó Deus, através do Teu Espírito Santo, nos direciona nessa tarde, as nossas vidas, aos nossos corações, aos nossos entendimentos, para que sejamos perfeitos diante de Ti, Senhor. Ó Deus, nos orienta, Senhor, para estarmos firmes nesse verdadeiro caminho, olhando sempre para frente, olhando sempre para Ti, olhando para aquela cruz que um dia o Senhor entregou sua vida por todos nós, porque o Senhor tem um grande amor às nossas vidas, e hoje nós queremos retribuir este grande amor que o Senhor tem por nós, sendo testemunha do Senhor, sendo verdadeiros pais, mães, filhos e filhas, Senhor, uma família em Cristo. Ó Deus, nos direciona com sabedoria, para que nós não venhamos estar pecando contra o Senhor, mas ao contrário, nós venhamos estar recebendo sempre o Teu amor, Senhor. Nós necessitamos, nós reconhecemos que sem Ti nós não somos nada, Senhor, mas nos direciona, Senhor, nesse verdadeiro caminho, e nós possamos estar na Tua graça e na Tua misericórdia. Abençoe, Senhor, cada vez mais a todos, esta igreja, aos pastores. Abençoe a todos, Senhor, para que esta igreja é uma igreja de família, uma igreja de exemplo, é o espelho de Ti, e o Senhor vem estar aqui usando, Senhor, a todos nós. Ó Deus, nós colocamos tudo nas Tuas preciosas mãos e agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu grande amor e pela Tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos vão tomar assento.